A pandemia chegou, a economia parou e o medo do desemprego assombrou os lares brasileiros. Mas depois de meses de estagnação, as atividades empreendedoras voltaram a crescer. Segundo análises conjunturais do Ministério da Economia e de associações de classe, novas empresas apareceram e novos empreendedores se destacaram no cenário nacional. As inspirações para empreender vieram de pessoas que empreendem e que podem seguir seus exemplos. Acompanhe a história da Simone Baldissera Toqueto, que foi coautora no livro Empreendedoras de Alta Performance. Para falar um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino e essa luta constante que todas nós mulheres temos diariamente, porque além das nossas empresas, nós temos inúmeras outras atividades, como nossas casas, nossos maridos, filhos, mães, pais, que a gente sempre precisa estar dando uma assessoria. Nós convidamos uma mulher que já está no mercado há um bom tempo. A gente não vai falar o tempo para não ficar chata aí para ela, mas ela é uma pessoa bastante experiente, é uma empreendedora que se desafiou a inovar na área de escola de idiomas. Nós recebemos hoje aqui a Simone Baldissera Toqueto, que além de ter uma escola de idiomas aqui em Erechim, ela também é coautora de um livro sobre empreendedorismo de alta performance. O tema é bem interessante, a gente vai falar com ela agora sobre esse assunto. Bem-vinda, Simone. Olá, Sandra. Muito obrigada pelo convite. Realmente me sinto muito lisonjeada em estar aqui com vocês, participando desse teu programa que é maravilhoso. E eu acho que é importante esse assunto, eu acho que ele vem a acarretar num momento como nós estamos atual, né, de uma dificuldade grande em função de toda essa pandemia, mas eu acho que é um momento de mostrar para todas as pessoas e em especial as mulheres, porque na verdade esse livro ele se refere mais ao empreendedorismo das mulheres, que é possível sim, a gente se reinventar. A palavra empreender, há alguns anos atrás, e com certeza quando tu começou com a escola de inglês, ninguém falava em empreendedorismo, era apenas mais uma empresa que entrava no mercado. Hoje a gente usa essa palavra bonita, mas por trás dela tem uma trajetória bastante difícil para se chegar onde se está hoje. Com certeza, ontem a gente teve o lançamento desse livro e foi o que justamente eu falei. Eu acho que é importante a gente saber a história dessas pessoas, inclusive a minha, para que as pessoas entendam que a gente empreende, essa palavra empreendedorismo, ela é uma coisa nova para nós, a palavra em si, né? Porque quando a gente começou a trabalhar nesse ramo de empreender, a gente não tinha como ideia esta palavra, porém a gente sabia que tinha uma empresa e que precisava trabalhar. E para poder chegar onde a gente chegou, enfim, para poder ter uma empresa sólida, um trabalho sólido, que as pessoas realmente acreditam, né, que a gente possa passar essa credibilidade para as pessoas, a gente enfrentou momentos difíceis, não foram tudo tão fácil assim. Então não basta dizer que as pessoas têm sorte em ter alguma coisa, não. As pessoas têm alguma coisa porque elas batalham, porque elas perseveram naquilo que querem, porque elas acreditam nos seus sonhos e porque elas enfrentam os desafios, porque os desafios são diários. Então, né, não é uma coisa assim tão simples de se dizer, é tudo tão maravilhoso. Não. A nós, por exemplo, no meu caso, eu hoje tenho uma escola muito sólida, uma escola com uma credibilidade muito grande, mas eu iniciei com 3, 4 alunos. Né? E essa credibilidade ela foi crescendo, né? E foi se tornando uma coisa assim saudável e bem sólida em função do trabalho que se faz, em função de tudo aquilo que a gente se preocupa. E uma das coisas bem importantes, Sandra, que eu acho, sabe, é quando você trabalha com muito amor, com muito carinho e realmente pensando naquilo que você quer para as pessoas que vêm te procurar. Eu acho que o resultado daí ele é um pouco mais tranquilo. Verdade. Simone, quando você começou com a escola de inglês aqui na cidade, como você disse, tinha 3, 4 alunos. Foi um início difícil porque faltava todo aquele conhecimento que hoje você possui, porém hoje você tem o conhecimento, mas a gente enfrenta diversas dificuldades de passar esse conhecimento em virtude da pandemia. Como está sendo se reinventar novamente agora? Com certeza, Sandra. Na verdade, a escola iniciou no município de Gaurama, né? Da onde eu sou natural de lá. E quando a gente veio para Erechim, foi um novo desafio, né? Então,
realmente. Hoje, como você fala, a gente já está um pouco mais estruturado e os novos desafios estão chegando. A pandemia chegou. Então, para nós, a gente praticamente não trabalhava com aulas online ou com o público à distância. Certo. Então, a gente teve que se reinventar. E como eu disse, a nossa estrutura, graças a Deus, é uma estrutura bem sólida, a gente também participa de uma rede de escolas onde a gente se reuniu no primeiro dia que foi decretado, enfim, que fosse fechadas as escolas e tudo. Em 3 dias nós já estávamos trabalhando com aulas online. Então, foi um desafio novo? Foi. Nós tivemos que nos reinventar, sim. Os nossos profissionais tiveram que aprender, criar, porque, na verdade, todos trabalhavam presencialmente de uma forma totalmente diferente. Então, foi um novo desafio, né? Foi uma maneira que nós tivemos que buscar, estudar, se empenhar para que pudéssemos ter um ensino à distância e com a mesma qualidade, que isso era muito importante. Então, como você falou e que eu repito, desafios são diários. É verdade, a gente tem bastante empreendedor aí que está se lançando no mercado e que surgiram aí com a pandemia, nasceram muitos negócios. Porém, alguns não suportam esses desafios diários e acabam desistindo. Qual é o estímulo que tu tens para, mesmo assim, com todas as dificuldades, com as dores de cabeça que ser empreendedor dá, não desistir? Uma das coisas que me faz, assim, sempre eu pensar em não desistir é quando eu vejo o resultado que eu consigo deixar, o legado que eu consigo deixar para as pessoas, né, Sandra? Como eu tenho uma escola de idiomas, as pessoas que me procuram, os alunos que procuram a escola, eles têm um propósito também. Então, quando eu vejo que a gente está conseguindo atingir este propósito e que eles realmente estão bem, estão satisfeitos com aquilo que eles vêm buscar, eu sinto que a gente está no caminho certo, né? Então, é uma das coisas que me faz eu prosseguir, porque sinceramente, às vezes, com todos os percalços que dá, a gente pensa, Senhor, será que vale a pena? É verdade. Mas daí, botando na balança, eu sei que sim. Eu sei que todo esse esforço que eu tive desde que eu iniciei com a escola, né, por uma coisa que eu sonhei e que foi batalhado demais, como eu falei, eu sou de uma família humilde, a gente não tinha aquelas condições de simplesmente pensar em construir uma escola, construir e colocar ela ali para o público chegar. Não, a gente foi dando os passo a passo, né? Com pouquinhos alunos, do jeito que dava, com aquele quadro que nós tínhamos e assim a gente foi crescendo. Então, é uma coisa que eu conquistei com tanto esforço, com tanto amor, que eu acho que vale a pena sim eu continuar e enfrentar todos os desafios que vão chegando. E isso serve de exemplo para outras mulheres que estão se desafiando a empreender, que muitas vezes queriam ter de repente uma batedeira mais moderna, queriam ter um ferro de passar mais estiloso e assim por diante, e não conseguem, mas fazer com os recursos que tem no momento, que lá na frente se colhe os frutos. Com certeza, como eu falo, Sandra, quando eu iniciei a escola, eu trabalhava, eu era tudo. Eu era prof, eu era diretora, eu era faxineira, eu era tudo. E assim eu fui crescendo, e assim eu fui conseguindo dar conta do recado. Então, claro, é bem gostoso a gente pensar em abrir uma coisa e já abrir com todas as coisinhas prontas e com cada pessoa no seu setor. Tudo isso envolve financeiro muito grande, envolve um monte de coisas que na maioria o pessoal não tem. Então, para conseguir realmente, eu acho que chegar a empreender e chegar e batalhar e chegar, não desistir, é isso aí, é lutar com aquilo que tu tem, lutar com muita vontade, botar amor e prazer naquilo que tu faz. Então, eu acho que isso dá um bom resultado. E o que a gente encontra no livro Empreendedores de Alta Performance? Nesse livro vai encontrar a história de 25 coautoras, assim como eu. Poxa, que legal. Cada uma delas está contando a sua trajetória, né? São trajetórias de um empreendedorismo, como eu falei antes, batalhado, né? Que cada uma teve uma ideia
e foi lutando por aquilo. E todas elas, de alguma forma ou de alguma maneira, tiveram os percalços. Mas elas não desistiram, né? Ninguém desistiu, todo mundo lutou. E eu acho que tem uma coisa em comum, como eu falei, que é o amor por aquilo que se faz. É realmente pensar de uma maneira que você está fazendo alguma coisa que você gosta e que você, ao mesmo tempo, está beneficiando alguém com isso. E como surgiu a ideia de ter esse livro e oferecer para as pessoas também se inspirarem a empreender? Essa editora que está fazendo esse livro, ela é de São Paulo, né? É a Editora Líder. E ela já tem desenvolveu esse livro já em alguns estados do país. E agora a ideia foi de desenvolver esse livro aqui no Rio Grande do Sul. Então elas foram conversando com as empreendedoras femininas, né? Porque o objetivo era colocar mulheres, era mostrar a força dessas mulheres. E as pessoas foram indicando as pessoas que conheciam. E eu fui uma das indicadas porque a pessoa que me indicou, a minha amiga que me indicou, que é a Shirley, ela conhece a minha história. Então ela também entendeu que a minha história é uma história importante para inspirar novas empreendedoras, né? E que a escola Speaks hoje é uma escola com um nome bem forte também aqui no município, né? E na Redondeza. E por esse trabalho que a gente tem feito, né? Então, neste livro, ele vai abordar essas histórias de empreendedoras mulheres que tiveram sucesso e que tiveram uma caminhada muito bonita, que até então nem eu não acreditava que eu tinha. E daí quando eu fui convidada, disse, mas será que eu tenho será que a minha história é inspiradora e tal? E quando eu fui contar ela, assim, fazendo uma retrospectiva, a gente entende que sim, que tem alguma coisa assim que pode também, né, inspirar e auxiliar as pessoas que queiram investir. E o livro ele mostra então que não existe uma receita de bolo completa. Todas as mulheres elas têm uma história diferente, mas ao mesmo tempo muito peculiar uma com a outra. Isso aí, não tem uma receita de é que nem você educar um filho, né? Cada caso é um caso. Mas eu acho que algumas coisas assim foram em comuns, que foram a perseverança, o amor pelo trabalho, a dedicação, né? E não desistir com os percalços que acontecem. Simone, hoje é muito mais fácil cuidar de uma casa, educar um filho e trabalhar fora, do que há 10, 15 anos atrás. Sim. Como é que tu analisa quando tu começou e que você tinha essas responsabilidades de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de educar, de não deixar faltar nada, de estar sempre voando baixo em cima de tudo que estava acontecendo e ainda ter forças para ir trabalhar? Sim. Sandra, e no meu caso ainda, quando eu comecei com a escola, eu tinha 2 filhos gêmeos. Jesus! Então tinha ainda isso que eu tinha que cuidar, e eles são a prioridade da minha vida, né? Sempre foram. Não foi fácil não, porque eu não tinha quem me ajudasse em casa, era o meu marido, que sempre me apoiou, esteve comigo em todos os momentos, e sempre me auxiliando e me incentivando. Então ele foi um grande incentivador também para que eu chegasse a empreender e chegasse até onde cheguei. Mas é uma batalha grande, porque a gente chega em casa, como eu falei, né? Eu tinha que me virar com tudo. Então a gente tinha casa, eu tinha 2 filhos, eu trabalhava, eu dava aula, eu sou professora do estado também, então eu tinha muitas turmas no estado. E eu chegava em casa e ainda me dedicava, dava aula na minha escolinha, que eu tinha iniciado, chamava de escolinha, porque era 3, 4, 5 alunos, sim, 10. E à noite eu dava aula para eles. Então, é uma jornada de trabalho muito maior do que 8 horas. Eu não sei o que é trabalhar 8 horas. Simone, todas essas histórias a gente vai encontrar nesse livro, empreendedores de alta performance, e de mulheres também que nós não conhecemos, mas nos identificamos muito. Com certeza. Esse livro ele está à venda, né, pela editora Líder.
E eu também vou receber, provavelmente até semana que vem já está chegando, já chegou inclusive ali, mas aí eu não estão em mãos, alguns exemplares. Eu vou trazer um para ti também, né, que tu pode depois até mostrar para o pessoal. E dá para adquirir ele também pelo site da editora, enfim, e eu vou ter também na escola. Simone, obrigada por ter vindo aqui compartilhar conosco um pouquinho da tua história. Não é tudo, né? Quem quiser saber um pouco mais vai ter que ler o livro, não tem jeito. Não tem jeito. E dizer para ti que mês de março a gente comemorou o mês da mulher, mas o nosso mês, o nosso dia é todos os dias, porque a gente enfrenta uma batalha todos os dias, né? Todos os dias, com certeza, Sandra. E eu agradeço assim muito, né, por você ter me convidado para estar aqui. Eu acho que é uma questão de valorização não só do meu trabalho em si, né? Mas é uma questão de valorização do trabalho das mulheres, que hoje em dia tem uma jornada de trabalho muito grande, né? Porque as mulheres, por mais que hoje elas estejam mais ativas no mercado de trabalho, elas ainda têm a sua casa, os seus filhos, o seu marido e tudo aquilo que é típico de uma mulher, né? Porque as mulheres não abandonam isso. Então eu agradeço muito mesmo o teu convite e me coloco à disposição sempre que você quiser e precisar. Obrigada, Simone. Muito obrigada. E que essa história da Simone seja uma força para você, mulher que está querendo empreender, para você que quer se desafiar num negócio novo. Então a caminhada não é fácil, mas ela vale muito a pena, é muito gratificante.